Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. É uma alegria poder retornar à classe da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos, todos vocês. Nós vamos estudar hoje o livro do Gênesis. A temática desse trimestre fala a respeito da adoração, de que Deus ele trabalhou no coração do homem para formar um povo que o adorasse em espírito e em verdade. Um povo que fosse prazerosamente dele. Nós já vimos na primeira lição uma introdução geral aos livros que iremos estudar. Na segunda lição, vimos então as referências, especialmente dos Salmos, sobre a adoração e as orientações para adorar a Deus. E vamos hoje então ver como que a adoração está representada no livro do Gênesis. Vamos chamar isso então de chamada para a adoração em Gênesis, não é? A revista traz então o tema Deus escolhe um povo para a adoração, porque o livro do Gênesis é onde nós encontramos o trabalho do nosso Deus para separar para si uma família, formando então já um povo para realizar o seu desejo, realizar a sua vontade. Por fim, para adorar o nome dele e demonstrar ao mundo a verdadeira adoração. Muito bem. O livro do Gênesis, ele é um livro muito especial para nós. Eu acho que o livro do Gênesis é um dos livros mais queridos pelo povo de Deus. É um livro querido também pela Escola Bíblica Dominical. Porque o livro do Gênesis, ele é um livro de histórias edificantes, de histórias marcantes, de histórias que marcaram o início da humanidade. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós lemos então sobre a nossa história, o passado que nos caracteriza como seres humanos diante de Deus e a explicação que nos revela como é que a humanidade chegou ao ponto em que está hoje. Ou seja, quais foram os acontecimentos, o que foi que aconteceu lá nas origens que deu à humanidade esse destino. Então, é muito importante conhecermos de perto aquilo que o livro do Gênesis nos ensina. E Moisés, quando ele estruturou, então, aquilo que Deus ordenou que ele escrevesse, ele, por obra do Espírito Santo, ele escreveu de forma absolutamente lógica, de forma crescente, começando pelas origens e mostrando como que a humanidade vai se comportando diante de Deus e quais as consequências que isto vai então gerando e acumulando e então, digamos, caracterizando e formando a história da humanidade inteira, não só de Israel. É claro que dentro do panorama da humanidade em seu todo, o objetivo era dar atenção ao povo que Deus estava então formando a partir dos patriarcas. E este povo do pacto, este povo da aliança, é que foi então fundamental para que Deus enviasse a nós o Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Muito bem.
Eu quero ler, inicialmente, 2 versículos do capítulo 1 de Gênesis. Os versículos 26 e 27 do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Amém. Este é o marco inicial, então, do que nós conhecemos como existência humana. A existência humana, nossa geração humana, ela começa exatamente aqui, com esse ato de Deus de formar uma criatura que trouxesse em sua alma a imagem e semelhança de Deus. Portanto, este é o princípio da adoração. É aqui onde nós vamos encontrar as razões da adoração. Nós vamos encontrar, digamos, as marcas de Deus em nós. Nós temos as características de Deus. Nós temos a imagem de Deus. Isto significa pensar que nós temos a estrutura de compatibilidade da criatura com o Criador. Nós temos em nós, impingido em nós. Nós temos isto como uma marca de um selo em nós. Nós temos as profundas marcas de Deus na nossa alma, na nossa vida, como imagem correspondente à glória de Deus, ao ser de Deus. Semelhança, porque agimos também em compatibilidade com a vontade de Deus, ou não, como veremos no caso da queda. Enfim, Deus escolhe nos criar. Deus escolhe nos moldar. E Ele não faz isto para que parecêssemos com os demais seres criados anteriormente. Ele não nos faz com base no passado que Ele já tinha produzido tantas criaturas diversificadas e com sua riqueza de característica e com toda a sabedoria estampada nelas, que revela a glória do Criador. Ele decidiu criar uma criatura nova, uma que trouxesse as marcas, as características produzidas pelas próprias mãos de Deus, onde Ele imprimiu então em nós a sua imagem e a sua semelhança. Que coisa gloriosa! Que bênção! Que maravilha! Estupendo! Nós trazemos então em nós a semelhança com Deus. E aqui está a base, como disse, para a adoração a Deus. Porque a adoração é o modo como nós nos, iniciamos nossa comunhão com Deus. A adoração é o reconhecimento que nós realizamos, ou seja, nós reconhecemos Deus e nós dedicamos a Deus nossa
adoração. Imagem e semelhança de Deus. Compatibilidade com Deus. Possibilidade de comunhão com Deus. Portanto, de diálogo com Deus. É então uma compatibilidade que nos permite conhecer a Deus. Assim como somos de Deus conhecidos. Então nós podemos penetrar neste mistério glorioso que é a divindade, o ser de Deus, sua glória, sua infinita sabedoria. Bem, vamos caminhar. O autor da revista, não é? Os irmãos receberam durante a semana as lições e também as revistas estavam disponíveis na igreja, e quem não pegou a sua revista, vá à igreja e pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical. E o autor, então, ele destaca aqui, ele divide a lição, não é? Numa parte onde ele fala do relato da criação, noutra parte onde ele fala do relato da crise, numa terceira onde ele diz a respeito do relato do dilema, depois o relato de um novo começo e por fim faz aplicações para a vida. Deste modo, ele abarca o livro do Gênesis inteiro. Nós vamos caminhar aqui com outros destaques. Eu pressuponho que os irmãos estão lendo as lições e que, portanto, eu não preciso repetir aqui o que os irmãos já leram na lição, não é? Mas eu queria fazer uma observação em relação ao aspecto doutrinário das lições da revista nesta lição de hoje. As palavras que são usadas para descrever os eventos primordiais da relação de Deus com o homem, do homem com Deus, elas estão me parecendo um pouco, vamos dizer, um pouco leves. Ele pegou leve com a humanidade aqui. Eu sou daqueles que acham que a gente tem que bater o martelo na cabeça do prego. E não pode, digamos, fugir das palavras fundamentais. O que são as palavras fundamentais? Origem é uma palavra fundamental. A criação, ela não foi simplesmente um acontecimento que Deus realizou dentro de algo que já, digamos, era tranquilo, conhecido, disponível, etc. Não. Deus dá origem a tudo aquilo que ele vai usar para poder realizar a sua criação. Por isso a origem é a palavra certa. Nós estamos no Gênesis lendo sobre a origem de todas as coisas, porque nada existia antes. Então não é um mero relato de criação, é um relato de uma criação que foi realizada por Deus, porque ele é a origem de todas as coisas. A outra palavra é pecado. O autor da lição fala relato da crise, como se crise pudesse, digamos, dar a ideia exata do que é pecado. Pecado é muito mais que a crise. Crise é uma experiência, digamos que envolve um dilema. Crise é uma experiência que envolve um limite. Crise é alguma coisa que lembra angústia, que lembra fraqueza. Pois bem, isto podem ser até sintomas de pecado. Mas, na verdade, o que nós encontramos no Gênesis capítulo 3 é o relato de um momento quando Eva e o seu esposo, Adão, criados por Deus, desobedeceram uma ordem explícita de Deus. E uma ordem que tinha uma consequência gravíssima. Se eles transgredissem aquele mandamento, eles atrairiam para si e seus descendentes a morte e a condenação. Portanto, o capítulo 3 e 4 devem ser olhados como a origem do pecado. Momento em que o homem rebelou contra Deus.
ele quis se apropriar dos poderes de Deus. Ele desobedeceu a Deus. E isso é chamado de pecado original. Ou seja, o pecado que na experiência humana está na raiz de todos os males da vida humana. E o pior dos males, que é o da condenação por ter participado do pecado. E tem contra si, então, o juízo de Deus. Como nós vamos ver no capítulo 6 do livro do Gênesis. Né? O capítulo 6 a 9, que o autor está chamando relato de um dilema. O que é um dilema? Ele vai dizer aqui que os dicionários, então, eles traduzem como dilema alguma coisa que traz uma inquietação, é alguma coisa que divide, é uma coisa ruim, sem dúvida. Mas mais que um dilema, há aqui a manifestação de uma corrupção generalizada e que entristeceu profundamente o coração de Deus. E Deus agora vai agir como juiz. É o primeiro julgamento pesado contra a humanidade inteira. Deus decidiu acabar com o homem que ele havia criado. Mas ele viu Noé. E Noé encheu os olhos de Deus. Porque Noé guardava aquela fé original, genuína. E então, Deus decide salvar Noé e não acabar mais com a humanidade. E ele faz então, sem dúvida agora, o gesto de salvação. E a última parte da lição, o relato de um novo começo. É realmente um reinício para a humanidade. Mas esse reinício está relatado em duas partes. Primeiro o dilúvio, que com Noé tem o reinício, e depois a parte especial. A parte especial é quando Deus toma para si uma família de toda a humanidade, para desta família formar uma nova nação na terra, que é Abraão. Pois bem, então feitas estas ressalvas, a lição é uma lição muito preciosa. O autor é um autor, foi meu professor de seminário, inclusive, é um autor muito sábio. Ele tenta usar palavras menos pesadas, mas não dá para a gente poder usar palavras menos pesadas em relação àquilo que tem um peso de vida ou morte. Não é? É preciso usar uma palavra mais forte para que as pessoas ouçam e se despertem e criem a consciência de que há alguma coisa profundamente errada na vida e que precisa de ser corrigido. Precisa de salvação. Precisa da graça e a misericórdia de Deus em sua vida. Bem, eu queria dividir a lição, então, de uma forma um pouco diferente desta do autor, mas que envolve o seguinte. Primeiro de tudo, nós precisamos focar a adoração aqui, porque este é o tema de todo o trimestre. O todo o trimestre está em função da chamada para a adoração. É uma chamada, significa que Deus está buscando aqueles que o adorem. Primeiro em Israel, agora no mundo, através da igreja. E a igreja se torna, então, a grande anunciadora da adoração. A igreja é o centro para onde as pessoas vão para aprenderem a verdade da palavra de Deus e aprenderem a adorar o verdadeiro Deus. Pois bem, origem, aqui nós já lemos Gênesis 1, 26, 27, mas é preciso que a gente destaque agora onde está a adoração nesta origem, né? Esta origem, ela é carregada de glória. O próprio Deus, quando terminou a criação, ele diz: eis que tudo é muito bom. Deus criou tudo muito bom.
Deus não criou um mundo imperfeito. Deus não criou pecado. Deus não deixou nada que pudesse, digamos, ser identificado com o pecado. Ele criou tudo muito bom. Bem, a origem então só tem a oferecer um grande espetáculo da sabedoria, da glória, do poder, da perfeição de Deus. A origem é então o momento quando Deus faz esta explosão de vida, de diversidade, de beleza, de luz, de cores, de sons, de vida, de criaturas as mais diversas e, por último, no topo, para representá-lo perante toda esta criação, ele coloca o homem como sua imagem e semelhança. E é interessante, porque no capítulo 1, versículo 31, até capítulo 2, versículo 3, que são um texto contínuo, né? Está dividido pelo capítulo, a chamada do capítulo 2 aí no meio, mas é um texto contínuo. E ele diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve então amanhã, a tarde e amanhã do sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, ou seja, toda a sua multiplicidade de seres. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então veja que no final de toda a criação nós temos o sétimo dia, o dia em que Deus dá por terminada toda a sua obra, e ele então, ele se coloca de novo no seu trono para que toda esta obra agora lhe preste reconhecimento. Para que toda esta obra agora lhe preste adoração. No Antigo Testamento, o sábado era um dia reconhecidamente como o dia do Senhor. Era o dia em que ninguém fazia qualquer outra obra humana, e era um dia então para meditação. Era um dia então para, digamos, um enlevo espiritual, um enlevo da alma. Era um dia para se dedicar à reflexão. Era um dia para se dedicar ao reconhecimento da criação, ao reconhecimento do Criador. Portanto, um dia para a adoração mais íntima, mais transcendente, a adoração mais profunda do ser humano. Cessar as atividades terrenas para poder então contemplar a criação. Que coisa maravilhosa! Contemplar as obras do Senhor, louvar o Senhor, reconhecer aquele que fez todas as coisas e nos fez a nós próprios como a sua imagem e semelhança, e que nos deu tamanha autoridade e responsabilidade sobre todas as suas obras. É isto. A origem, então, ela relembra, ela convida, ela conclama todos para a adoração. Mas o livro evolui para a narrativa da queda. E a narrativa da queda não é nada agradável. A narrativa da queda ela apresenta, então, a desobediência original. Vamos pensar nisso? Desobediência original. O que é desobediência original, que a gente chama de pecado original? A desobediência original é aquela que foi, então, cometida pelos primeiros pais. Por isso ela está na origem da humanidade.
era Adão e Eva só, não haviam filhos. E os dois, como matriz da humanidade, como genitores da humanidade, como os pais da humanidade. Tanto é que Adão vai chamar Eva, depois do pecado, a mãe de todos os seres humanos. A mãe de todos os seres humanos. Isso está aqui no capítulo 3, versículo 20. Preste atenção. Diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Que palavra mais profunda. Quando nós pensamos de onde viemos, quem são os nossos pais originários, nós precisamos de lembrar que Adão e Eva foram nossos pais originais. E que deles nós recebemos toda a carga genética, toda a carga de humanidade, toda a carga também de pecado e de condenação que eles receberam na origem. A origem é o foco de onde se espalha, de onde advém todas as características, todas as consequências, toda a destinação do homem. Por isso, a desobediência originária, ela se propaga por toda a raça humana e por todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as partes do mundo. Então nós herdamos isto. E isto no livro do Gênesis é triste, porque Deus fez tudo muito bom. E Adão estava vivendo no paraíso, né, no jardim do Éden, com toda a sua qualidade humana e com todo o conforto, suprido em todas as suas necessidades. E então entra o papel do tentador. E o tentador, então, lança uma dúvida no coração de Eva, induzindo ela a respeito da possibilidade de comer daquele fruto que Deus havia dito para não comer. Ora, a serpente não é responsável pelo que Eva fez. Eva é que é responsável pelo que ela ouviu e pelo que ela fez com aquilo que ouviu. Ela ouviu da serpente e ela então se apropriou e o desejo veio ao seu coração e a concupiscência explodiu nos seus olhos e ela olhou de novo para aquela fruta e então ela desejou comer daquela fruta. E ela tomou para si, comeu, deu a Adão e Adão também comeu. E aí ambos pecaram. Ambos pecaram. Quando Deus trata do pecado com Adão e Eva, no capítulo 3, ele não desculpa ninguém. Ele não diminui o peso da condenação dos ombros de ninguém. Ele tem uma parte da condenação devida à serpente, ele tem a parte da responsabilidade devida a Eva, e ele tem a parte da responsabilidade, que até julgo ser um pouco maior, para Adão. De modo que todos que pecaram foram de fato penalizados, foram então julgados e receberam as suas penalidades. Com justiça. Com justiça. E então a queda foi este ato impressionante, não é? Em um momento que o homem tinha tudo o que precisava.
Não tinha carência de nada. Não havia nenhuma razão exterior para convencê-lo de alguma carência e de buscar alguma coisa para suprir qualquer tipo de carência. Tinham tudo. E eles simplesmente pecaram por ambição. Pecaram por concupiscência. Pecaram por duvidar do Senhor. Pecaram por desobediência a uma ordem explícita do Senhor. E então veio a queda. Isso é chamado de queda. A queda que leva consigo todo o futuro da humanidade. Todo o futuro. A queda, ela é a marca da liberdade humana que traz sobre todo o futuro da humanidade as consequências da condenação pelo pecado. Bem, mas isto, por outro lado, é também agora uma grave situação, muito grave, que deve trazer os homens a um sentimento de responsabilidade. Responsabilidades diante de Deus. Ou seja, Deus fez tudo muito bom, Deus deu tudo o que eles precisavam, Deus deu a eles dignidade, autoridade, responsabilidade, e eles traíram esta confiança de Deus. Então, este é um chamado ao reconhecimento da culpa. E isto vai, então, caracterizar o capítulo 3, quando o Senhor desce até o jardim e Adão e Eva se escondem. E depois precisam reconhecer que realmente desobedeceram ao Senhor. E então o Senhor tem que fazer vestes para eles. O Senhor não os matou. Não, de forma alguma. O Senhor os protegeu. O Senhor fez vestes de pele para eles. O Senhor cobriu a vergonha deles. O Senhor, nosso Deus, agiu como um pai que cobre a vergonha dos seus filhos. Deus não tinha a obrigação de fazer aquilo. Não. Ele podia simplesmente executar de imediato a condenação que estava prevista na desobediência. Mas ele não fez. Ele adiou. E nesse interregno, ele protegeu. Ele cobriu, ele orientou, ele fez a previsão do que eles iriam enfrentar. Prolongou a vida deles. Deus, então, agiu de forma paternal com eles. E este sentido da queda e de como Deus, então, reage à queda, olha, é para mexer com o nosso coração e com a nossa consciência. É para que nós realmente entendamos que Deus maravilhoso é esse que cobre a nossa vergonha. Bem, eu quero andar um pouco mais rápido agora. O livro é longo, né? Não dá para chegar nos 50 capítulos de Gênesis numa manhã. Mas a história do Gênesis, então, ela vai agora para o chamado reavivamento adâmico. O que é esse reavivamento adâmico? Quando Adão e Eva saem dos limites do paraíso e Deus, então, cerca o paraíso com a espada flamejante. Querubins impediam a entrada no paraíso. Portanto, o paraíso foi suspenso. Não pertencia mais a Adão, não pertencia mais a Eva, não pertencia mais ao gênero humano, não estaria mais abastecendo o futuro da humanidade. A humanidade teria agora uma vida de peregrinação no deserto, entre espinhos, com todas as consequências de uma vida à mercê da natureza. Mas o final do capítulo 4, depois daquela tragédia entre Caim e Abel, Caim mata Abel e dá origem a toda uma geração
de gente criminosa, de gente violenta, de cidades violentas. Mas então diz a palavra de Deus que Adão tornou a coabitar com a sua mulher e ela lhe deu um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí então se começou a invocar o nome do Senhor. Despertamento. Avivamento. O que é a marca característica de um avivamento? Um avivamento, ele começa quando alguém sente na sua alma a mais profunda sede pela graça, amor e misericórdia de Deus. Sede de Deus. Busca da presença de Deus. Adoração verdadeira. E aí começou, então, uma história maravilhosa na humanidade, que foi a descendência de Sete. E começa, então, a adoração verdadeira ao Senhor. Começa, então, a invocar o nome do Senhor. A esperança. Esperança renova. As pessoas passam a acreditar que há, então, um futuro para a humanidade. E é interessante que agora no capítulo 5, antes não, agora no capítulo 5, a genealogia das pessoas, ela é apresentada pelo ano que nascem, pelos filhos que geram e pela sua morte. A morte aparece aqui. A morte passa a ser relatada aqui. A morte ganha expressão aqui no capítulo 5 do livro de Gênesis. E aqui então começa, de fato, a história de uma família que leva consigo o testemunho da esperança, o testemunho da promessa, o testemunho da palavra de Deus, até que alcançam então Enoque e depois de Enoque, Noé. Mas é um filão d'água, estreito. Não é um rio, não é um mar. Na verdade, esse testemunho de adoradores, ele é um fio d'água. De tal modo que, no restante da humanidade, o pecado se avoluma, o pecado cresce. E chegamos ao capítulo 6 com Deus dizendo: o homem é mau, da cabeça aos pés. De tal modo que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa expressão pesou o coração de Deus é muito profunda, porque mostra como Deus se entristeceu com o comportamento daquela geração dos dias de Noé. Homens irrefreáveis, homens promíscuos, mulheres que não temiam ao Senhor, as famílias que não se respeitavam. A humanidade foi então degenerando, um processo degenerativo do pecado, da rebeldia. Não se lembravam mais de Deus. Eles agora se voltaram completamente para o paganismo. Mas Deus viu Noé, descendente de Sete, filho de Enoque. E agora, Deus então, ele se arrepende, né? É uma expressão assim humana para se referir à mudança de decisão de Deus. Ele não mudou a decisão de destruir a criação. Ele se encheu de compaixão e de longanimidade, de tal modo que ele estendeu o prazo da humanidade por causa de Noé. Então ele manda o dilúvio, toda aquela geração perece, mas Noé é salvo na arca. E o primeiro gesto de Noé, quando ele sai da arca, é adorar a Deus.
adorar a Deus. Nós vemos isto lá no capítulo 9, onde ele desce, ele faz um altar e ele adora a Deus. Ele é o adorador perante o juiz de toda a terra. O juiz do dilúvio que havia exterminado a humanidade da face da terra. O primeiro adorador da aliança humana pós-diluviana é Noé. E Deus faz com ele um concerto e dá a ele um sinal de que não iria mais destruir o mundo daquela maneira. Deus iria caminhar com a humanidade agora. Deus iria realizar um plano glorioso dentro da humanidade, no seio da humanidade, que seria a formação de um povo dele. Não é que esse povo seria perfeito, impecável, não é que este povo iria agradar a Deus o tempo todo, mas seria dele. Dele. Ele lhe daria mandamentos, ele faria aliança, ele lhe daria um sistema de adoração, ele lhe faria promessas, e aquele povo seria então o canal através do qual o Senhor iria trazer a salvação definitiva para toda a humanidade. Que maravilha! E veio Jesus, não é? Então, nesta história que segue a história de Noé, nós temos dos grandes patriarcas. E aí cobre todo o restante do livro do Gênesis. Quem são os grandes patriarcas? São aqueles que estão na origem, no alicerce da nova nação, que é Israel. Abraão e seus 2 filhos, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Eles são estes que fazem a aliança com o Senhor. E agora Deus vai batalhar com esta geração de Abraão, para que esta geração de Abraão, o Israel de Deus, depois a igreja do Senhor Jesus Cristo, lhe pertençam e possam servi-lo e adorá-lo e reconhecê-lo como testemunhas da grande misericórdia, amor e graça de Deus sobre a sua criação, especialmente sobre o homem, sua imagem e semelhança. Então, esses grandes patriarcas, como eu coloquei aqui no quadro, eles, Abraão, Isaque e Jacó, eles são aqui o restante do livro do Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50. E termina com Jacó. E o final da vida de Jacó é maravilhoso. Ele está nos dias finais da sua vida. Você vai ver isso lá no capítulo 48, 49, 50. E ele chama então todos os seus filhos. E ele então os abençoa em adoração. O testemunho que encontramos a respeito de Jacó nesse momento da sua vida é o que vem da carta aos Hebreus. Olha o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 21. Diz assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, no leito da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Adorou. Termina a vida de Jacó com esta palavra: ele adorou. Adorou a Deus, adorou o Senhor e abençoou a sua descendência. E ele ficou apoiado então no seu cajado. Ali. Suas forças já não resistiam mais. Ele apoiou no seu cajado. Adorou o Senhor. Abençoou os seus filhos. E entregou a sua alma a Deus. Que maravilha. E nós? Nós hoje, nós os adoradores. Nós que servimos ao Senhor. Nós continuamos esta história. A história não terminou. A história tem nas nossas vidas, na vida da igreja, a sua continuidade. De Gênesis, então, nós vamos ao Apocalipse para encerrar.
Apocalipse 7, versículos 9 a 17. O que diz ali a respeito de nós, não é? Daqueles que estão com as suas vidas entregues no altar do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estava em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Olha o reconhecimento da adoração em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reconhecimento da salvação deve ser o motivo da adoração. A adoração tem que partir deste fato básico. Eu estou aqui e eu estou diante do Senhor, porque eu fui salvo pelo Cordeiro de Deus. A salvação, então, ou seja, a segurança da salvação, a convicção de salvação, este sentimento profundo de necessidade de salvação e a certeza de que fomos salvos, as nossas vestes foram lavadas. Então, esta é a causa, o motivo para a adoração. Será que toda adoração está motivada pelo reconhecimento da salvação? Todos que estão na igreja estão adorando, estão louvando, estão ali participando porque têm a consciência da salvação? A salvação é o motivo da sua adoração? Pois bem, aqui somos nós então, redimidos de todas as línguas, povos, raças, nações, de todos os tempos, diante do trono, e louvando, e adorando, e reconhecendo a salvação. Salvação pertence ao Senhor. Deus abençoe cada um. Continue assíduo nas aulas da nossa Escola Bíblica Dominical e que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que você seja um adorador motivado pela salvação que recebeu do Senhor Jesus Cristo. Amém.